Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Eu Quero, Eu Posso, da doutora Alice Chispardi, publicado pela editora Vida Cristã, Perspectiva para as Mulheres Cristãs. Não fique com dúvida, tá? Se você tiver alguma dúvida, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com, tá bem? E a gente já estamos no terceiro vídeo. Estamos, na realidade, na perspectiva 2, que fala sobre os papéis da mulher no mundo moderno. Aí falou os papéis da mulher, e nós estamos no capítulo 1, que está falando sobre o papel de mãe, tá? A gente já viu vários subtítulos aqui: segurança, alimentação e saúde, conforto, segurança emocional, tolerância, aceitação, comunicação. Agora a gente vai entrar na parte da disciplina, tá bem? E já peço aí para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo aqui com as suas redes sociais, seus grupos aí de família e amigos, tá bom? E peçam para que eles se inscrevam no canal, para que o canal cresça cada vez mais e a mensagem de Deus chega ao maior número de pessoas, tá bem? Vamos lá então. Disciplina, né? O papel de mãe. Disciplina. Muito já foi escrito sobre disciplina e daremos apenas espaço limitado a essa área do papel da mulher como mãe. Existem inúmeros trechos bíblicos como referência, mas, por questão de brevidade, vamos citar apenas 5. Efésios 6, de 1 a 4, Provérbios 13, 24, Provérbios 19, 18, Provérbios 22, 6 e Provérbios 23, 13 e 14. Em Efésios, a implicação nos versículos 1 e 2 é que os pais devem ensinar a seus filhos obediência e respeito. Esses são os primeiros pré-requisitos a quaisquer medidas disciplinares. Se eles forem ensinados e os filhos aceitarem, a necessidade de outros atos disciplinares não será tão grande. No versículo 6, deixa eu ver aqui, no versículo, na realidade é capítulo 6, versículo 4, a ordem é para, abre aspas, não provocar os filhos a ira, fecha aspas. A Bíblia Viva diz, abre aspas, não vivam repreendendo e irritando seus filhos, fecha aspas. Isso é exatamente o que muitos pais fazem. Muita repreensão e irritação, mas disciplina ativa insuficiente. Repreender e irritar é uma reação passiva, enquanto ensinar e disciplinar são respostas ativas. Existe um mundo de diferença entre reação e resposta. A reação ocorre geralmente por impulso, estando carregada de emoção. A resposta ocorre em geral depois de alguma reflexão e sem tanto envolvimento emocional. Trata-se de reagir subjetivamente ou responder objetivamente. As 4 referências bíblicas em Provérbios falam de disciplina. Disciplinar por amor, a importância da disciplina nos primeiros anos de vida, ensino do caminho reto, abre parênteses, e muito disso é transmitido através de exemplos não verbal, fecha parênteses, e, ao contrário do que muitas autoridades modernas irão dizer-lhe, a referência em Provérbios 23, 13 e 14 está sugerindo a necessidade e importância do castigo físico. Não estou querendo dizer que você deva usar o castigo físico como seu método principal de disciplina, mas ele tem lugar na educação de um filho e os pais têm
responsabilidade de aprender como e quando usar eficazmente esse tipo de castigo. Existem algumas boas regras a serem seguidas para o castigo eficaz. 1. Use a consequência lógica quando possível. Ajuste o castigo ao mau comportamento. 2. Haja imediatamente. Se houver um comportamento errado, faça a criança saber que deve ser castigada. O castigo não precisa ser dado na mesma hora, mas você não deve deixar passar muito tempo, a fim de a criança ligar o castigo com o mau comportamento. 3. Mantenha o comportamento negativo como alvo do castigo e não o, entre aspas, eu da criança. 4. Seja coerente. O castigo por um erro numa ocasião indica a necessidade de castigo da próxima vez em que o mesmo erro se repetir. 5. Evite um número excessivo de regras e estipulações. Elas são feitas para serem quebradas e você se encontrará afogada num pântano de castigo contínuo. O mínimo de tempo do dia deve ser gasto com a punição. O máximo deve ser gasto em atividades positivas que acrescentem alguma coisa ao relacionamento. O fator de controle aqui também é o elemento tempo. 6. Perdoe a criança. Não seja uma historiadora ou arquivista. 7. Restaure rapidamente a criança. Se você acha que é eficaz como disciplinador ou castigador de seu filho, busque ajuda em livros, amigos, autoridades ou qualquer outra fonte disponível. Você vai cometer erros ao disciplinar seu filho. Lembre-se sempre de que cometer erros na disciplina é melhor do que não exercer qualquer disciplina, desde que não esqueça o propósito dela. Boa sorte. Subtítulo: Instrução Espiritual. Deuteronômio 6, de 1 a 3, refere-se às leis de Deus e ao propósito dessas leis. Nos versículos 4 a 9, a Bíblia fala da necessidade de pensar continuamente nessa lei e ensiná-las aos filhos. Fale sobre elas em casa e fora dela, na hora de dormir e de levantar. Os versículos 8 e 9 dizem, abre aspas, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Fecha aspas. Esta é uma linguagem forte e coloca um fardo pesado sobre os pais, no sentido de ensinar os filhos sobre a lei de Deus. Não podemos deixar isso para a igreja, o professor da escola dominical, o pregador ou outros fazerem. Esta é uma responsabilidade dos pais. Ao cumprir a mesma, devemos empregar todos os recursos disponíveis. A escola dominical deve ser um hábito. A reunião de adoração deve ser uma atividade familiar rotineira. Aproveite toda a ajuda que puder obter, lembrando sempre que a responsabilidade é sua. Paulo falou a Timóteo sobre o fato da mãe e da avó dele o terem ensinado desde pequeno. Ele achou importante mencionar também o papel da avó. A instrução espiritual é como as outras. Ela é feita por instrução verbal direta, sendo, porém, de grande importância o ensino que fazemos através do exemplo. O tempo que gastamos em oração, estudando a palavra de Deus e vivendo como cristãos é nosso ensino mais duradouro. Uma pesquisa recente revelou que 41% das pessoas pesquisadas não estiveram num serviço religioso num período de pelo menos 6 meses.
Isso é quase a metade. A situação certamente sugere que existe uma falta de instrução espiritual em algum ponto. Ao comemorar a formatura dos alunos da escola secundária, há poucos dias, nosso ministro dos Jovens apresentou uma estatística surpreendente de que 80% dos adolescentes que não tenham aceito Cristo como seu Salvador até os 18 anos jamais irão fazê-lo. Isso deve colocar uma grande responsabilidade no coração de cada pai ou mãe, a fim de se concentrarem no ensino espiritual de seus filhos. Os pais contendem por todo tipo de direito e, no geral, a liberdade de religião está no alto da lista das liberdades prioritárias, mas o comportamento de um grande número de pessoas mostra que o que realmente procuram é liberdade, entre aspas, da religião. O ensino espiritual na infância não garante de modo algum a espiritualidade, mas sabemos que a falta desse ensino quase sempre resulta em espiritualidade zero. Os pais não são responsáveis pela espiritualidade dos filhos adultos, mas sim pelo treinamento espiritual bem cedo na vida da criança. Há poucos dias, meu neto de 4 anos e eu discutíamos sobre a hora de dormir. Quando lhe perguntei o que seu pai dizia nessa hora, ele sorriu e respondeu: Ó, nós falamos com Deus e depois nos abraçamos. Mas seria maravilhoso se toda criança de 4 anos pudesse dizer o mesmo sobre a hora de dormir. Tenha cuidado para não cair na armadilha de ficar tão ocupada com as coisas materiais que não tenha tempo de ensinar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, como está lá em Efésios 6,4. Herbert Hoover, 31º presidente dos Estados Unidos, se preocupava com o ensino espiritual das crianças norte-americanas. Embora seu interesse específico estivesse nos Estados Unidos, toda nação do mundo pode tirar proveito das preocupações desse grande homem. Abre aspas. Se deve haver qualquer esperança para o futuro da América, se deve haver paz e felicidade em nossos lares, como povo, devemos então voltar para Deus e a prática da oração diária em família. Podemos ter paz sem moralidade. Podemos construir lar sem Deus ou termos pais dignos que não conheçam ou pratiquem os seus ensinamentos? Nosso país tem grande necessidade de uma volta à vida simples, uma volta aos dias em que Deus fazia parte de cada lar, quando as famílias se levantavam de manhã com uma oração nos lábios e terminava o dia reunida para colocar-se aos seus cuidados. O lar sem Deus é construído sobre a areia e um lugar que convida à decadência moral e ao crime. Minha esperança para o futuro dessa nação está baseada na fé em Deus, cultivada na família, fecha aspas, disse o 31º presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover. É interessante notar que as palavras acima foram escritas quando ele foi presidente durante a Grande Depressão. Seria cabível pensar que a pobreza e o desastre financeiro fosse sua maior preocupação. O homem mais sábio que já viveu, Salomão, gastou todo o último capítulo de seu livro de Eclesiastes advertindo os jovens a se lembrar do seu Criador nos dias de sua mocidade. As famílias fariam bem em ler este capítulo juntas e em voz alta todos os dias. Ele é citado aqui inteiro para ênfase. Bíblia Viva. Abre aspas.
Não deixe o entusiasmo da mocidade fazer com que você esqueça o seu Criador. Honre a Deus enquanto você é jovem, antes que os dias maus cheguem, quando você não vai mais ter a alegria de viver, quando seus olhos estiverem tão fracos que não poderão perceber a luz do sol, a lua e das estrelas. Vai ser tarde demais para uma vida ativa de serviço e se lembrar de Deus. Vai chegar um dia em que os seus braços tremerão de velhice e as suas pernas, que hoje são firmes e fortes, ficarão fracas. Os dentes vão cair e você não poderá mastigar direito. Os seus olhos ficarão cansados e fracos. Os seus lábios murchos ficarão bem fechados enquanto você tenta mastigar sua comida. Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não ouvirá direito o mal e mal conseguirá falar com voz tremida. Você vai ter medo de lugares altos, medo de cair. Vai ser um velho de cabelos brancos, de rosto murcho, que anda se arrastando, já não vai ter o vigor físico e verá a morte de perto, aproximando-se cada vez mais de sua casa eterna. Depois, atrás do seu caixão, muita gente vai seguir chorando. Sim, lembre-se do seu Criador agora enquanto você é jovem, antes que o fio da prata da vida seja cortado, antes que o corpo de ouro se quebre. Aliás, antes que o copo de ouro se quebre, antes que o vaso se quebre junto à fonte e a roda se parta junto ao poço, antes que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo é uma ilusão, diz o professor, uma grande tolice. Mas, porque era sábio o professor, continuou ensinando aquilo que sabia a outras pessoas. Ele reuniu muitos provérbios e ditados. Além de ser sábio, o professor sabia ensinar além de ensinar o que sabia, ele fazia isso de um modo agradável e interessante. As palavras do homem sábio nos forçam a tomar uma atitude. Elas explicam claramente verdades muito importantes. Os alunos que aprendem bem o que o professor ensinarão serão sábios. Mas, meu filho, saiba logo, há tantas opiniões diferentes que é impossível contar. Você poderia estudar essas opiniões por toda a sua vida, ficar cansado de estudar, sem chegar ao fim. Esta é a minha conclusão final. Respeite a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resultado do que o homem deve fazer, porque Deus vai julgar todos nós por tudo o que fazemos, até por aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou ruins. Fecha aspas. Olha aí, hein? Olha a dica. Ética no trabalho. Subtítulo Ética, a ética no trabalho. Jamais encontrei uma criança que gostasse verdadeiramente de trabalhar. Minha filha costumava dizer, abre aspas, mãe, você trabalha muito e espera que todos façam o mesmo, fecha aspas. Quando adultos, todos os meus filhos expressaram sua apreciação por nós, os termos ensinados a trabalhar e verificado que desempenhassem realmente suas tarefas. A maior parte da vida envolve o trabalho em alguma de suas formas. Mesmo quando você está se preparando para descansar, tal como uma viagem, um piquenique, etc., é preciso algum trabalho para ficar pronta. A atitude que os pais têm com relação ao trabalho inclui muito na atitude dos filhos. Se nos queixamos e nos afligirmos constantemente por causa de nosso trabalho, os filhos vão desenvolver uma atitude negativa nesse setor.
Quando eu era pequena, assisti a um filme de história clássica de Branca de Neve e os Sete Anões. Os Sete Anões cantavam uma música. Assobie enquanto trabalha. Meus pais assobiavam ao trabalhar. Eu jamais ouvi qualquer queixa dele sobre ter de trabalhar tanto. E ele precisava mesmo disso. Minha mãe costumava também cantar enquanto fazia suas tarefas. Que ótima oportunidade para treinar espiritualmente cantando canções espirituais enquanto trabalha. Meu pai assobiando enquanto trabalha e minha mãe cantando ao fazer as tarefas domésticas. Criaram 5 filhos. Você pode adivinhar? Os 5 gostam de trabalhar e somos cidadãos cristãos produtivos. É preciso paciência para ensinar as crianças pequenas a trabalharem. Muitas vezes é mais fácil fazer tudo você mesma. Quando bem pequena, quando bem pequenas, a maioria das crianças gostam de aprender como. Elas querem lavar pratos, varrer, tirar o pó, cortar a grama, etc. Esta é a melhor oportunidade. Mais tarde, não estarão tão ansiosas para aprender quando percebem que se trata de trabalho. É melhor começar com pequenas tarefas que assegurem o sucesso. Não há nada que faça tanto sucesso quanto o sucesso. O elogio por um trabalho bem feito produz motivação para fazer mais. O fator da idade, a capacidade geral e o perigo envolvido deve ser três considerações ao atribuir tarefas. Uma família que inclui todos os membros na força do trabalho numa atmosfera pacífica e feliz adquire uma coesão que outras famílias talvez não tenham. O trabalho para o homem foi inaugurado quando Adão e Eva desobedeceram às ordens de Deus. Gênesis 3, 17 e 19. Conta que Adão seria obrigado a esforçar-se para tirar o sustento do solo durante toda a sua vida. Nossas vidas melhoraram um pouco desde então, mas o conceito de trabalho permanece conosco. Paulo, em 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 12, faz da ética de trabalho uma ordem. Ele fala do ideal do trabalho árduo, em labor e fadiga de noite e de dia, como trabalhar para seu próprio sustento e, trabalhando tranquilamente, comer o seu próprio pão. A seguir, no versículo 10, abre aspas, se alguém não quer trabalhar, também não coma, fecha aspas. Essas são palavras bem fortes. Procure numa concordância bíblica e descobrirá que existe 2 vezes mais referência ao trabalho do que ao descanso. Devemos ensinar aos nossos filhos ao exigir que trabalhem, que essa é uma exigência divina e deve ser desempenhada alegremente. Nosso exemplo, nesse sentido, irá ser mais forte do que qualquer palavra que digamos. Deixa eu ver aqui até onde vai esse. Vamos ler mais um item aqui, ó. Descanso e recreação. O velho adágio, abre aspas, só trabalho sem descanso nos torna aborrecido, fecha aspas, está com certeza de acordo com o ensino de Deus. Gênesis 2:2 fala de Deus ter descansado após 6 dias da criação. Em Marcos 6:3, Cristo disse, vinde repousar um pouco à parte. E no versículo 32, então foram sós no barco para um lugar solitário. Pelo fato de os pais estarem quase sempre muito ocupados, é fácil pensar que os filhos deveriam também fazer coisas úteis. Não devemos esquecer
que a brincadeira das crianças representa um trabalho para elas, de modo que uma ocupação proveitosa pode ser a brincadeira. Os pais têm a responsabilidade de ensinar um bom equilíbrio entre o trabalho e a recreação. Os pais que trabalham demais enviam duas mensagens aos seus filhos. 1. O trabalho é mais importante que meus filhos. E 2. O trabalho consome todo o nosso tempo. As reuniões e brincadeiras em família promovem relacionamentos familiares positivos. Essas ocasiões de descanso e recreação devem incluir atividades planejadas e espontâneas, inventadas na hora. Alguns dos períodos mais alegres em nossa família foram aqueles em que decidimos ir passear no lago por algum tempo. Não gastamos muito tempo em planejar uma refeição tipo piquenique. Jogamos tudo o que tínhamos disponível em um saco e partimos. Essa foi uma época em que nossa família estava experimentando mágoas e desapontamento com amigos, igreja e comunidade. Embora nada tivesse sido dito verbalmente, esses períodos de recreação da família ajudaram na cura e fortaleceram o elo familiar. Descanso e recreação não devem ser sinônimos de despesas. Como orientadora, uma das atividades que gosto de realizar com as crianças é a chamada 10 coisas que aprecio fazer. O primeiro requisito é mencionar 10 coisas que você gosta de fazer. A grande maioria das crianças citam atividades que exigem dinheiro. Ao ensinar o uso sábio do dinheiro, entre parênteses, mordomia, devemos manter na perspectiva adequada o dinheiro gasto nas atividades recreativas. Tenho visitado milhares de casas no desempenho do meu trabalho. A impressão mais forte que recebi foi da incapacidade das famílias em gastarem dinheiro sabiamente. De um lado estavam as famílias onde a pobreza era aparente. Em muitas dessas casas, observei enfeites baratos, sem valor, do tipo encontrado em feiras, vendedores de rua e outros. Junto com estes, haviam, em geral, um bom aparelho de televisão. Muitas dessas pessoas não sabiam de onde viria sua própria refeição, mas tinha gasto dinheiro insensatamente em fantasias passageiras. Por outro lado, estavam as casas luxuosas. Cada peça da mobília era uma obra de arte. Cada quarto pintado de cor agradável e um ar de perfeição. Na maioria das vezes, essas eram casas de altos executivos, médicos, advogados, engenheiros, etc. Mas, frequentemente, não levavam muito tempo para notar a ausência do pai. Ele estava ocupado trabalhando para manter o ambiente de luxo, ocupado demais para gozá-lo em companhia da família. Como mencionado antes, precisa haver um equilíbrio entre o trabalho e a recreação. Uma bênção e maldição que invadiu nosso mundo nas últimas 3,5 décadas é o aparelho de TV. A televisão era um fenômeno novo nos meus primeiros anos de casamento. Pude assistir à transformação deste fenômeno numa poderosa armadilha. A vida em família foi vastamente influenciada por esta invenção. Existem alguns programas de TV proveitosos, mas depois de assistir durante 41 anos, minha opinião é de que se trata de um uso negativo de nosso precioso tempo, na maioria das vezes. Com o correr dos anos fica cada vez pior e malbarata cada vez mais o nosso tempo. Salmo do canal 23, abre aspas. O aparelho de TV é o meu pastor. Meu crescimento espiritual vai fracassar. Ele me faz sentir e nada faço pela causa de Cristo, porque requer todo o meu tempo vasto. Ele impede que faça meu trabalho como cristã.
porque mostra tantos bons programas que preciso assistir. Ele restaura meu conhecimento das coisas do mundo e me impede de estudar a palavra de Deus. Ele me leva pelos caminhos que me fazem deixar de participar dos cultos de adoração e de fazer alguma coisa no reino de Deus. Embora eu viva até 100 anos, vou continuar vendo TV enquanto o aparelho funcione, pois ele é o meu melhor companheiro. O seu som e suas figuras me confortam. Ele me entretém e impede que faça coisas importantes com minha família. Ele enche minha cabeça com ideias diferentes daquelas estabelecidas na palavra de Deus. Coisas boas certamente jamais resultarão em minha vida, porque minha televisão não me dá tempo para cumprir a vontade de Deus. E habitarei com o diabo e seus anjos para sempre. Fecha aspas. Tá aqui embaixo selecionado. Olha aí, né? Salmo do canal 23. E hoje a gente pode, né, mudar esse salmo aqui, né? Do aparelho, né, de TV aqui, do canal da TV, pelo nosso iPhone, né? Pelo nosso smartphone, pela internet, pela academia, pela minha casa, meu trabalho, um monte de outras coisas que nos tomam o tempo aí, né? Vamos continuar a leitura aqui, ó. Damos a seguir algumas considerações necessárias a fim de usar este meio de comunicação convenientemente. 1. Quantidade de tempo assistindo TV. Podemos pôr com o celular também. 2. Qualidade dos programas assistidos, né? Temos que escolher o que ver na internet aí, né? 3. Conteúdo dos programas assistidos, né? Mesma coisa, né? 4. Não interferência com outras atividades recreativas, né? Que não tome todo o nosso tempo, né? 5. Não exercer controle sobre a estrutura da vida familiar. Olha aí, né? 5 dicas boas aí. A família é quem deve controlar a TV e não ao contrário. Desde há muitos anos, a sociedade vem mostrando uma inclinação para o desenvolvimento, trabalho voluntário, socialização e outros termos altissonantes. Esse foi um bom meio dela sair de uma era rural, agrícola para outra urbana, e era a era da máquina. O problema nesse ponto é que deixou de ser uma fusão e tornou-se uma imersão numa corrida de ratos, sendo que os ratos estão ganhando. As pressões sociais nos diz que nada é suficiente. Ofereça-se como voluntário para uma tarefa e imediatamente surge outra. Envolva-se com um grupo que, no momento em que acaba de pagar as taxas de admissão, eles se dividem em comitês que exigem um pouco mais de tempo. Junte-se a uma organização social e você se torna o alvo de toda a comunidade. Um vasto número de pessoas está se descobrindo numa rede de atividades, entre aspas, boas, que os privam do tempo que deveria ser gasto com os filhos, sejam trabalho ou descanso. É de grande importância compreender que, embora seja essencial que os membros da família se divirtam juntos em atividades selecionadas, é de grande valor também ter solitude, ter tempo para ficar sozinho. Estamos vivendo num mundo tão superorganizado que não resta às vezes tempo para ficar sozinho consigo mesmo, com o seu eu. A solidão tem qualidade construtiva e restauradora. Ela nos dá tempo para uma introspecção e para tomarmos decisões sobre o que fazer com nossas vidas. Temos tempo para lamber nossas feridas e curar nosso espírito
especialmente se parte dessa solitude for gasta na presença de Deus, e deve ser. As crianças podem aprender e devem ser ensinadas sobre o lado positivo da solidão e a alegria de realizar sozinhas algumas atividades, seja leitura, costura, marcenaria, mecânica ou outros empreendimentos satisfatórios. Muitas pessoas temem ficar sozinhas por não terem aprendido como gastar o tempo. O tempo passado em introspecção pode ser proveitoso, mas o indivíduo que passa todo o seu tempo a sós deste modo é geralmente infeliz. Sozinho não significa necessariamente longe da presença de outros, embora isso seja às vezes desejável. Os membros da família podem estar sós e todos juntos no mesmo ambiente. Uma hora tranquila em família pode ser muito agradável, em cuja ocasião sentem a presença um dos outros, mas estando ocupado em várias atividades. Se os pais começarem a estabelecer desde cedo este tipo de atmosfera em intervalos, ela será uma bênção tanto para eles como para os filhos. As famílias precisam de um equilíbrio entre descanso e recreação, tanto coletivamente como a sós. Bom, próximo capítulo, educação acadêmica, mas nós vamos deixar esse subtítulo aqui para depois, tá bom? Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, Eu Quero, Eu Posso, da doutora Alice, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com seus grupos de WhatsApp, seus grupos familiares, de amigos aí, peçam para que eles se inscrevam no canal. Se você não é inscrito no canal, também se inscreva, tá bem? Para que o canal possa crescer cada vez mais e a palavra de Deus possa chegar ao maior número de pessoas, tá bem? Se você ficou com alguma dúvida do que eu li aqui hoje, pode escrever para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, a gente pode fazer isso aí também por videochamada, tá bom? Fico muito contente que você tenha investido aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito feliz com o tempo que você tem investido, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?